Na noite que deveria marcar o início de uma nova fase, Lucas não teve sorrisos emoldurados por fotografias, nem abraços quentes, nem vozes familiares o chamando pelo nome. Estava só, dentro do seu carro velho, um Gol 98, herdado do avô. Agora, estacionado no pátio da escola. O motor desligado e o som abafado da festa ao longe, como um mundo do qual ele não fazia parte. A beca preta, pesada e incômoda, jogada displicentemente no banco de trás, como um fardo finalmente aliviado. O diploma, suado e amassado, repousava no seu colo, um símbolo tangível de anos de esforço, mas que naquele momento parecia pesar mais do que valia. Um hambúrguer quase frio, comprado apressadamente numa lanchonete de esquina, jazia em sua mão. A refeição solitária de uma noite de celebração. Mandou convites, sim, 3 envelopes brancos, selados com esperança, endereçados a um pai distante que trocava mensagens protocolares a cada 6 meses, mas nunca perguntava como Lucas realmente estava. Um para uma mãe ausente, que priorizava viagens e novos relacionamentos em vez de acompanhar os momentos importantes do filho. E um para um irmão ocupado demais para lembrar, imerso em sua carreira corporativa, com a desculpa de reuniões e prazos implacáveis. Nenhuma resposta. A caixa de entrada do celular permaneceu vazia, sem um parabéns sequer. Nenhuma presença. As cadeiras reservadas na primeira fila da formatura permaneceram vazias. Um buraco visível na plateia, um reflexo da ausência que marcava sua vida. Lucas mordeu o hambúrguer sem apetite, o pão seco grudando no céu da boca. A luz fraca do estacionamento refletia no para-brisa, embaçando a imagem das pessoas que se divertiam lá dentro. Ele sentia o peso da solidão, uma companheira constante, mas que naquela noite parecia mais intensa, mais sufocante. A conquista tão almejada perdia o brilho na ausência de um olhar de orgulho, de um abraço de parabéns. Para quem dedicara tanto esforço, para quem abrira mão de noites de sono e momentos de lazer, o diploma, ali no seu colo, parecia um troféu amargo, conquistado a duras penas, mas sem ninguém para compartilhar a vitória. A música alta da festa invadia o carro, um lembrete constante de que, lá dentro, havia um mundo de celebração, um mundo do qual ele não fazia parte. Ele era um espectador, preso em seu próprio silêncio, observando a alegria alheia com um misto de inveja e resignação. A buzina de um carro que passava o sobressaltou, tirando-o de seus pensamentos. Ele engoliu o resto do hambúrguer, sentindo um nó na garganta. A formatura, que deveria ser um marco, transformara-se em mais um dia de solidão. E então, um som inesperado. 3 batidas suaves no vidro da janela do motorista. Lucas sobressaltou-se, limpando rapidamente os olhos com as costas da mão. Do outro lado, o diretor da escola, o Sr. Silva, ainda com o traje da cerimônia, a beca escura e o capelo na cabeça. Seu rosto, marcado por rugas de experiência, exibia um olhar que não julgava, não condenava. Não expressava pena, apenas via. Via através da fachada de aluno exemplar, das notas impecáveis, do sorriso forçado. Via a verdade por trás da solidão. Lucas hesitou por um instante, antes de abaixar o vidro. O ar frio da noite invadiu o carro, dissipando um pouco da atmosfera abafada. "Diretor?" perguntou surpreso. O Sr. Silva sorriu gentilmente. "Boa noite, Lucas. Posso entrar?" Lucas assentiu, destravando a porta do passageiro. O diretor acomodou-se no espaço exíguo, o tecido da beca roçando no câmbio do carro. O silêncio pairou por alguns instantes, quebrado apenas pelo som distante da música da festa. "Imaginei que estaria aqui", disse o Sr. Silva, quebrando o silêncio com uma voz calma e ponderada. Lucas desviou o olhar, sentindo o rosto corar. Eu só precisava de um pouco de ar." O diretor não insistiu, apenas observou Lucas com aquele olhar penetrante que parecia enxergar através de todas as suas defesas, e entre silêncios e palavras medidas, revelou que sabia do cansaço escondido atrás das notas altas, do esforço sobre-humano para conciliar os estudos com 2 empregos precários. Sabia das noites em claro, revezando entre turnos na lanchonete e as provas da faculdade, do café requentado no refeitório. Sabia das vezes em que Lucas quase desistiu, quando a exaustão e a falta de perspectiva o faziam questionar se todo aquele sacrifício valeria a pena. Sabia das lágrimas silenciosas derramadas no banheiro da escola, dos ombros cansados que se curvavam sob o peso da responsabilidade. "Você é um dos alunos mais brilhantes que já passaram por essa escola, Lucas", disse o Sr. Silva com sinceridade. "Mas eu sempre soube que havia algo mais por trás desse sucesso." Lucas sentiu um nó na garganta. As palavras do diretor eram como um bálsamo para sua alma ferida. Era como se alguém finalmente o enxergasse, não apenas como um aluno exemplar, mas como um ser humano com suas lutas e suas dores. Eu não sei o que dizer", murmurou Lucas com a voz embargada.
nada. Não precisa dizer nada, respondeu o Sr. Silva. Só quero que saiba que você não estava sozinho. Nunca esteve completamente. Vieram à tona os gestos de solidariedade que até então Lucas minimizara ou sequer notara. A professora de matemática, Dona Helena, que sempre o ajudava com as lições, mesmo fora do horário de aula, e lhe dava carona até em casa quando chovia. O técnico de informática, o Sr. Carlos, que o deixava usar os computadores da escola depois do expediente para fazer seus trabalhos. As senhoras do refeitório, que sempre guardavam um pedaço de bolo ou um sanduíche extra para ele, sabendo que ele nem sempre tinha dinheiro para comprar comida. Pequenos gestos aparentemente insignificantes, mas que, somados, formavam uma rede de apoio invisível, um escudo contra a solidão. Vieram à tona os gestos de solidariedade que até então Lucas minimizara ou sequer notara. A professora de matemática, Dona Helena, que sempre o ajudava com as lições mesmo fora do horário de aula, e lhe dava carona até em casa quando chovia. O técnico de informática, o Sr. Carlos, que o deixava usar os computadores da escola depois do expediente para fazer seus trabalhos. As senhoras do refeitório, que sempre guardavam um pedaço de bolo ou um sanduíche extra para ele, sabendo que ele nem sempre tinha dinheiro para comprar comida. Pequenos gestos aparentemente insignificantes, mas que somados formavam uma rede de apoio invisível, um escudo contra a solidão. O som abafado da festa de formatura ecoava ao longe, um ritmo distante e vibrante que, ironicamente, intensificava o sentimento de exclusão de Lucas. Cada nota musical, cada risada abafada, parecia sublinhar a distância entre ele e a celebração que acontecia a poucos metros dali. Era como se existisse uma barreira invisível, impenetrável, que o mantinha do lado de fora, observando um mundo do qual ele não fazia parte. Aquele mundo de abraços, de sorrisos compartilhados, de orgulho familiar. Um mundo que naquela noite parecia ainda mais distante e inatingível. A melancolia o invadia como uma onda fria, lembrando-o do esforço descomunal que havia feito para chegar até ali. Cada noite em claro, cada livro lido sob a luz fraca de um abajur, cada turno extra na lanchonete para pagar as contas, cada sacrifício, cada renúncia, cada lágrima derramada em silêncio. Tudo aquilo, que deveria culminar em um momento de alegria e reconhecimento, transformava-se em um peso ainda maior, uma lembrança amarga da solidão que o acompanhava. O diploma no colo, antes um símbolo de esperança, agora parecia uma sentença, um lembrete constante de que, mesmo com todo o seu esforço, ele ainda estava sozinho. Lucas fechou os olhos, tentando afastar as imagens da festa, as vozes alegres, os rostos sorridentes, mas era inútil. O som persistia, como um eco insistente em sua mente, martelando seus pensamentos e intensificando sua sensação de isolamento. Ele se sentia como um náufrago em um mar de alegria, à deriva, em meio a uma tempestade de celebração. A música, que deveria ser um hino de vitória, soava como uma canção fúnebre, lamentando a ausência daqueles que deveriam estar ali para compartilhar aquele momento com ele. O pai, a mãe, o irmão. 3 ausências que pesavam mais do que qualquer presença. 3 vazios que ecoavam em seu coração. Ele respirou fundo, tentando controlar as emoções que o invadiam. Precisava se recompor, encontrar forças para seguir em frente. Mas, naquela noite, a tarefa parecia mais difícil do que nunca. A festa continuava, alheia à sua dor, indiferente à sua solidão. E Lucas, preso em seu carro velho, no estacionamento escuro, sentia-se cada vez mais distante daquele mundo de alegria e celebração. Um mundo que naquele momento parecia pertencer a outra pessoa, a alguém que não ele, a alguém que tinha uma família, amigos, alguém para compartilhar seus sucessos e suas derrotas, alguém que não estava sozinho. E então, um som inesperado, 3 batidas suaves no vidro. Lucas sobressaltou-se, o hambúrguer quase caindo de suas mãos. Olhou para o lado, surpreso. A silhueta alta e imponente do diretor da escola recortava-se contra a luz fraca do estacionamento. Ele ainda vestia o traje da cerimônia, a beca escura contrastando com a camisa branca. Seu rosto, normalmente severo e distante, suavizara-se em uma expressão quase gentil. Pediu para entrar. Lucas hesitou por um instante, surpreso com a inesperada visita. Mas o olhar do diretor, calmo e firme, transmitia uma sinceridade que o convenceu. Destravou a porta e o diretor se acomodou no apertado banco do passageiro, preenchendo o pequeno espaço com sua presença. O silêncio pairou no ar por alguns segundos.
segundos, quebrando apenas o som distante da festa. Entrou. Lucas não sabia o que dizer. Estava confuso, desconcertado. Por que o diretor estaria ali, naquele momento? O que ele queria? O diretor quebrou o silêncio com uma voz calma e ponderada, e entre silêncios e palavras medidas, revelou que sabia. Sabia do cansaço escondido atrás das notas altas, das olheiras profundas que Lucas tentava disfarçar com café e maquiagem. Sabia das noites em claro revezando entre turnos na lanchonete e a pilha de livros e cadernos sobre a mesa. Sabia das dificuldades financeiras, da luta constante para pagar as contas e comprar comida. Sabia das vezes em que Lucas quase desistiu, quando a pressão se tornava insuportável e a vontade de jogar tudo para o alto era quase irresistível. Mas ele não estava sozinho. Nunca esteve completamente. O diretor explicou que ele e alguns professores haviam notado o esforço sobre-humano de Lucas, sua dedicação incansável aos estudos, mesmo diante de tantas adversidades. Eles viam a determinação em seus olhos, a sede de conhecimento que o impulsionava a superar todos os obstáculos. Eles sabiam que Lucas era um aluno especial, um talento raro que merecia todo o apoio possível, e mesmo sem que ele soubesse, eles estavam ali, torcendo por ele, dispostos a ajudá-lo no que fosse preciso. Vieram à tona os gestos discretos, os favores silenciosos. A professora de matemática que, percebendo sua dificuldade em acompanhar o ritmo da turma, dedicava horas extras para explicar a matéria, sem nunca cobrar nada em troca. O técnico de informática, que o deixava usar os computadores da escola, fora do horário para fazer seus trabalhos, sabendo que Lucas não tinha um em casa. As senhoras do refeitório, que sempre lhe serviam uma porção extra de comida, notando que ele raramente almoçava ou jantava. Pequenos atos de bondade que, somados, formavam uma rede de apoio invisível, mas fundamental. O diretor virou-se ligeiramente, fitando Lucas com aqueles olhos que pareciam perscrutar a alma. Você é um garoto notável, Lucas. Sua dedicação é inspiradora, mas ninguém consegue carregar o mundo nas costas sozinho, e você tem carregado muito peso. Lucas sentiu um nó na garganta. As palavras do diretor, sinceras e compassivas, o atingiram em cheio. Ele sempre se esforçara para parecer forte, para esconder suas fraquezas e dificuldades, mas ali, naquele carro velho e apertado, diante daquele homem que o conhecia tão bem, ele não conseguia mais manter a fachada. As lágrimas começaram a brotar em seus olhos, silenciosas e dolorosas. O diretor esperou pacientemente que ele se recompusesse. Não o interrompeu, não o apressou. Apenas permaneceu ali em silêncio, oferecendo sua presença como um porto seguro em meio à tempestade. Finalmente, Lucas conseguiu controlar as lágrimas. Limpou os olhos com as costas da mão e respirou fundo. Eu não sei o que dizer, murmurou, a voz embargada pela emoção. Eu sempre tentei fazer tudo sozinho. Não queria incomodar ninguém. Achava que era minha responsabilidade dar conta de tudo. O diretor sorriu, um sorriso leve e compreensivo. Entendo. Mas a vida não precisa ser assim, Lucas. Não precisa ser uma batalha solitária. Às vezes é preciso ter a humildade de pedir ajuda, de aceitar o apoio dos outros. E você tem muitas pessoas que se importam com você, mesmo que não demonstrem isso abertamente. Ele fez uma pausa como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Sei que sua família não tem sido presente. Sei que você sente falta do apoio deles. Mas isso não significa que você esteja sozinho no mundo. Você tem amigos, professores, pessoas que acreditam em você e querem o seu bem. Lucas olhou para o diretor, surpreso. Como o senhor sabe de tudo isso? O diretor suspirou. Nós vemos, Lucas. Vemos o seu esforço, a sua luta, vemos a sua solidão. E nos preocupamos com você. Não somos perfeitos, é verdade. Mas tentamos fazer o nosso melhor para ajudar os nossos alunos. E você é um dos nossos melhores alunos, Lucas. Um dos mais talentosos. E merece todo o apoio que pudermos oferecer. O silêncio voltou a pairar no ar, mas dessa vez era um silêncio diferente. Um silêncio carregado de emoção e compreensão. Lucas sentia-se grato e aliviado. Grato por ter encontrado alguém que o compreendia, que via além das aparências. Aliviado por saber que não estava sozinho, que havia pessoas que se importavam com ele. O diretor então continuou, com um tom mais sério. Lucas, eu sei que você trabalhou incansavelmente para chegar até aqui. Sei das noites em claro, dos sacrifícios que você fez. Mas agora você precisa pensar no futuro. E eu quero te ajudar a construir esse futuro. Lucas, eu sei que você trabalhou incansavelmente para chegar até aqui. Sei das noites em claro, dos sacrifícios que você fez. Mas agora você precisa pensar no futuro. E eu quero te ajudar a construir esse futuro. O diretor fez uma pausa, observando a reação de Lucas. Mas antes de falarmos sobre isso, quero que você entenda uma coisa. Você nunca
nunca esteve completamente sozinho, mesmo quando parecia que sim. Lucas franziu a testa, confuso. Eu não entendo. O diretor sorriu gentilmente. Você se lembra da professora de história, a dona Helena, aquela que sempre ficava até mais tarde corrigindo provas? Lucas assentiu, lembrando-se da professora de voz suave e óculos grossos. Ela me contou uma vez que percebia o quanto você se esforçava para conciliar o trabalho e os estudos. Ela via o cansaço nos seus olhos, a dificuldade em se concentrar. Por isso, ela estendia as aulas, dava mais tempo para você fazer as provas, explicava a matéria quantas vezes fosse necessário. Ela acreditava em você, Lucas. Lucas sentiu um aperto no coração. Nunca imaginara que a dona Helena, com sua aparente serenidade, pudesse ter notado suas dificuldades. Ele sempre a vira como uma figura distante, uma autoridade a ser respeitada, não como alguém que se importava com ele. O diretor continuou. E o seu José, o técnico de informática, aquele que sempre está consertando os computadores da escola? Lucas assentiu novamente, lembrando-se do homem de poucas palavras e mãos habilidosas. Ele me disse que sabia que você não tinha computador em casa. Por isso, ele abria os vestiários da escola para você usar os computadores fora do horário, para que você pudesse fazer seus trabalhos e estudar. Ele confiava em você, Lucas. Lucas ficou surpreso. Ele sempre pensara que o seu José apenas cumpria seu trabalho, sem se importar com os alunos. Nunca imaginara que ele pudesse ter feito algo assim por ele, em silêncio, sem esperar nada em troca. O diretor respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para continuar. Aí as senhoras do refeitório, a dona Maria e a dona Joana, aquelas que sempre estão servindo a comida com um sorriso no rosto? Lucas assentiu mais uma vez, lembrando-se das duas mulheres gentis que sempre o tratavam com carinho. Elas me contaram que sempre serviam um pouco mais de comida para você, porque viam que você raramente almoçava ou jantava. Elas sabiam que você precisava se alimentar para ter energia para estudar e trabalhar. Elas se preocupavam com você, Lucas. As palavras do diretor ressoaram na mente de Lucas, como um eco distante de um mundo que ele nunca soubera que existia. Ele sempre se sentira invisível, negligenciado, sozinho. Mas agora, ele percebia que havia uma rede invisível de pessoas que o apoiavam, que se importavam com ele, que acreditavam em seu potencial. O diretor fitou Lucas nos olhos, com um olhar penetrante e cheio de significado. Esses são apenas alguns exemplos, Lucas. Há muitas outras pessoas que te ajudaram ao longo do caminho, que te ofereceram um gesto de bondade, um sorriso de encorajamento, uma palavra de apoio. Pessoas que viram o seu esforço, a sua dedicação, a sua luta e que quiseram te ajudar a superar os obstáculos. Esses são apenas alguns exemplos, Lucas. Há muitas outras pessoas que te ajudaram ao longo do caminho, que te ofereceram um gesto de bondade, um sorriso de encorajamento, uma palavra de apoio. Pessoas que viram o seu esforço, a sua dedicação, a sua luta e que quiseram te ajudar a superar os obstáculos. Lucas escutava as palavras do diretor. O som da festa agora um zumbido distante em seus ouvidos. Cada nome, cada gesto mencionado pelo diretor era como um raio de luz rompendo a escuridão que o envolvia. Dona Helena, seu José, Dona Maria e Dona Joana, rostos que ele via diariamente, mas que nunca imaginara que pudessem se importar tanto. A revelação de que não estava tão sozinho quanto pensava começou a brotar em seu peito, como uma semente plantada em solo fértil. Ele se lembrou da pressa constante, da luta para equilibrar trabalho e estudos. Tantas vezes, a gentileza dessas pessoas passou despercebida, ofuscada pela sua própria preocupação e sensação de isolamento. Agora, as palavras do diretor pintavam um quadro diferente, um mosaico de pequenos atos de bondade que, somados, formavam um apoio invisível, mas constante. O diretor continuou a falar, mencionando outros professores que o ajudaram com trabalhos, colegas que compartilharam anotações quando ele precisou faltar, até mesmo o zelador que, certa vez, o deixou entrar na escola mais cedo para que pudesse estudar para uma prova importante. Lucas ouvia atentamente, cada detalhe preenchendo um vazio que ele nem sequer sabia que existia. Ele começou a enxergar sob uma nova luz os gestos que antes passavam despercebidos. A pressa de Dona Maria em lhe servir um prato mais generoso no refeitório, agora ele entendia. Não era apenas cortesia, mas genuína preocupação. O olhar discreto de seu José, o técnico, enquanto ele usava os computadores da escola fora do horário, não era indiferença, mas respeito pela sua privacidade e esforço. A paciência de Dona Helena ao explicar a matéria, mesmo quando ele estava visivelmente exausto, era um ato de fé em seu potencial. Naquele momento, dentro daquele carro velho, com o diploma no colo e o hambúrguer quase frio, Lucas sentiu algo mudar dentro de si. A
amargura e a solidão começaram a se dissipar, substituídas por uma crescente sensação de gratidão e esperança. Ele não estava sozinho, nunca esteve completamente, e talvez, só talvez, o futuro não fosse tão sombrio quanto ele imaginava. Vieram à tona os gestos de Dona Helena, seu José, Dona Maria e Dona Joana, os rostos que ele via diariamente no refeitório. O diretor pigarreou, quebrando o silêncio que se instaurara. Lucas, começou, sua voz carregada de uma gentileza paternal. Eu sei que esta noite talvez não esteja sendo como você imaginou, mas isso não significa que sua conquista deva passar despercebida. Ele fez uma pausa olhando Lucas nos olhos. Eu sei que você mandou convites para sua família e lamento que eles não tenham podido estar aqui, mas você não está sozinho, Lucas. Nunca esteve completamente. O diretor respirou fundo. E é por isso que eu gostaria de te fazer um convite. Lucas ergueu uma sobrancelha surpreso. Um convite? Sim, respondeu o diretor, um sorriso discreto curvando seus lábios. Um jantar. Não aqui, é claro. Um jantar em um lugar mais acolhedor. Ele abriu a porta do carro, permitindo que a luz fraca do estacionamento invadisse o interior do veículo. Um jantar com pessoas que, talvez sem você perceber, formaram uma espécie de rede de apoio para você ao longo desses anos. Lucas franziu a testa confuso. Rede de apoio? Quem seriam essas pessoas? O diretor sorriu, um brilho nos olhos. Dona Helena, por exemplo. Ela sempre me dizia o quanto você era dedicado e como ela admirava sua perseverança. Seu José, o técnico de informática, também. Ele comentava sobre sua sede por conhecimento e como você aproveitava cada minuto nos computadores da escola. E claro, Dona Maria e Dona Joana, do refeitório. Elas sempre se preocuparam em garantir que você comesse bem, mesmo nos dias mais corridos. Lucas sentiu um nó na garganta. Ele nunca imaginara que essas pessoas o observassem com tanta atenção, que se importassem tanto com ele. Eu não sei o que dizer, gaguejou, a voz embargada pela emoção. Não precisa dizer nada, respondeu o diretor, estendendo a mão para ajudá-lo a sair do carro. Apenas aceite o convite. É uma pequena celebração, um reconhecimento pelo seu esforço e dedicação. Uma forma de mostrar que você não está sozinho, Lucas. Nunca esteve. Lucas hesitou por um momento, olhando para o diploma no colo e para o hambúrguer quase frio. Então, tomou uma decisão. Eu aceito, disse, um sorriso tímido surgindo em seus lábios. O diretor assentiu, aliviado. Ótimo, vamos indo então, já os avisei e estão nos esperando. Saíram do carro, deixando a beca jogada no banco de trás e o diploma cuidadosamente colocado no porta-luvas. O diretor o guiou para fora do estacionamento, em direção a um carro discreto estacionado na rua lateral. Durante o trajeto, Lucas permaneceu em silêncio, processando as palavras do diretor e a reviravolta inesperada daquela noite. Ele se sentia estranhamente calmo, como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. A solidão que o acompanhava havia tanto tempo começava a se dissipar, substituída por uma crescente sensação de esperança e gratidão. Chegaram a uma casa modesta, mas acolhedora, em um bairro tranquilo da cidade. O diretor estacionou o carro e, juntos, caminharam até a porta da frente. Ao entrarem, Lucas foi recebido por um caloroso aroma de comida caseira e pelo som de vozes animadas. Na sala de jantar, reunidos em torno de uma mesa farta, estavam Dona Helena, seu José, Dona Maria e Dona Joana. Seus rostos se iluminaram ao verem Lucas e um coro de saudações calorosas o envolveu. "Lucas, meu querido, que bom que você veio", exclamou Dona Helena, aproximando-se para lhe dar um abraço apertado. "Nós estávamos ansiosos para te parabenizar pessoalmente." "Parabéns, Lucas", disse seu José, estendendo a mão para cumprimentá-lo. "Você merece todo o sucesso do mundo." Dona Maria e Dona Joana o cercaram, oferecendo-lhe um sorriso acolhedor e palavras de incentivo. Lucas se sentiu inundado por uma onda de emoção. Ele nunca havia se sentido tão acolhido, tão valorizado. O diretor sorriu satisfeito ao ver a cena. "Bem, pessoal, vamos começar a celebrar então", anunciou, guiando Lucas para um lugar à mesa. "Temos muito o que comemorar esta noite." O jantar transcorreu em meio a risadas, conversas animadas e histórias compartilhadas. Lucas se sentiu à vontade, como se estivesse em família. Ele percebeu que, ao longo dos anos, essas pessoas haviam se tornado muito mais do que simples conhecidos. Eram seus amigos, seus mentores, sua rede de apoio. Ao final da noite, quando se despediu de cada um deles, Lucas sentiu o coração transbordar de gratidão. Ele havia chegado à formatura se sentindo sozinho e negligenciado, mas partia dali
ali com a certeza de que nunca estivera completamente desamparado. Ele tinha uma família que o escolheu, uma família que o amava e o apoiava incondicionalmente. E essa era a maior conquista de todas. Lucas aceita o convite, um sorriso genuíno começando a surgir em seu rosto. A gentileza daquelas pessoas, o jantar inesperado, tudo parecia um sonho bom do qual ele não queria acordar. Ele colocou o capelo cuidadosamente no banco da frente do carro, ao lado do diploma. Observou o interior do veículo por um instante, um misto de alívio e gratidão preenchendo seu coração. A beca permanecia jogada no banco de trás, um símbolo tangível de sua conquista. O diretor esperava pacientemente ao lado de seu carro, um olhar encorajador fixo em Lucas. Ele acenou com a cabeça, indicando que estava pronto. Lucas ligou o motor do carro velho, o som familiar do motor o reconfortando de alguma forma. Ele deu a partida e seguiu o carro do diretor, deixando para trás o estacionamento da escola, a festa distante e a sensação de solidão que o havia consumido durante tanto tempo. A cada metro percorrido, a escuridão da noite parecia se dissipar, substituída por uma luz tênue, mas acolhedora. Ele respirou fundo, sentindo o ar fresco da noite invadir seus pulmões. Era como se um fardo pesado tivesse sido retirado de seus ombros, permitindo que ele respirasse livremente pela primeira vez em muito tempo. Enquanto dirigia, Lucas pensava em Dona Helena, seu José, Dona Maria e Dona Joana. Ele se lembrou dos pequenos gestos de gentileza de cada um deles ao longo dos anos. O sorriso acolhedor de Dona Helena, a paciência de seu José ao explicar conceitos complexos de informática, a preocupação genuína de Dona Maria e Dona Joana em garantir que ele comesse bem, mesmo nos dias mais atribulados. Ele nunca havia percebido o quanto essas pessoas significavam para ele, o quanto sua presença discreta havia feito a diferença em sua vida. Eles eram a família que ele havia escolhido, a rede de apoio que o sustentara nos momentos mais difíceis. Ao chegar na casa da professora, Lucas estacionou o carro e desligou o motor. Ele observou a casa por um momento, as luzes acesas nas janelas, emanando um brilho quente e convidativo. Era um lar simples, mas acolhedor, um refúgio de paz e tranquilidade. Ele saiu do carro, sentindo um leve tremor nas pernas. A emoção de estar ali, de ser recebido por aquelas pessoas queridas, era avassaladora. Ele caminhou em direção à porta da frente, respirando fundo para se acalmar. Ao tocar a campainha, sentiu o coração acelerar. A porta se abriu quase que instantaneamente, revelando o rosto sorridente de Dona Helena. "Lucas, meu querido, que bom que você chegou", exclamou ela, puxando-o para um abraço apertado. "Estamos todos ansiosos para celebrar com você." Lucas retribuiu o abraço, sentindo as lágrimas marejarem seus olhos. Ele não disse nada, apenas sorriu, deixando que a emoção falasse por si só. Ao entrar na casa, foi recebido por um coro de saudações calorosas. Seu José, Dona Maria e Dona Joana o cercaram, parabenizando-o pela formatura e expressando sua admiração por sua dedicação e perseverança. Lucas se sentiu inundado por uma onda de gratidão. Ele nunca havia se sentido tão amado, tão valorizado. A solidão que o acompanhava havia tanto tempo começou a se dissipar, substituída por uma crescente sensação de pertencimento e esperança. Enquanto se sentava à mesa, ao lado de seus amigos e mentores, Lucas percebeu que havia realmente conquistado algo imenso. Não apenas um diploma, mas algo muito mais valioso. O amor e o apoio de uma família que o escolheu. Uma família que o amava e o apoiava incondicionalmente. E essa era a maior conquista de todas. O jantar transcorreu em meio a risadas, conversas animadas e histórias compartilhadas. Lucas se sentiu à vontade, como se estivesse em família. Ele percebeu que, ao longo dos anos, essas pessoas haviam se tornado muito mais do que simples conhecidos. Eram seus amigos, seus mentores, sua rede de apoio. A solidão se dissipava a cada instante. O jantar transcorreu em meio a risadas, conversas animadas e histórias compartilhadas. Lucas se sentiu à vontade, como se estivesse em família. Ele percebeu que, ao longo dos anos, essas pessoas haviam se tornado muito mais do que simples conhecidos. Eram seus amigos, seus mentores, sua rede de apoio. A solidão se dissipava a cada instante. Ao chegarem ao local do jantar, que não era um restaurante sofisticado nem um salão de festas, mas sim a aconchegante sala de estar da casa de Dona Helena, Lucas não encontrou holofotes nem pompa. Não havia faixas de parabéns formando ou balões coloridos. Em vez disso, seus olhos encontraram outros olhos, olhares que reconheciam sua luta, seu esforço incansável, as noites em claro e os sacrifícios feitos para alcançar aquele momento. A mesa estava posta com carinho, a toalha bordada, os pratos e talheres simples, mas impecáveis. O
aroma da comida caseira pairava no ar, um convite irresistível para saborear cada garfada. Não havia champanhe nem canapés requintados, mas sim o calor de um lar e a alegria genuína de pessoas que se importavam. Dona Helena o conduziu até a mesa, apresentando-o aos outros convidados, vizinhos e amigos que, assim como ela, seu José, Dona Maria e Dona Joana, haviam acompanhado de perto a trajetória de Lucas. Cada aperto de mão, cada abraço, transmitia uma mensagem de apoio e admiração. Ele se sentia acolhido, valorizado não apenas por suas conquistas acadêmicas, mas também por sua perseverança, sua humildade e sua bondade. Enquanto se sentava à mesa, Lucas observou os rostos ao seu redor. Eram pessoas simples, de origens humildes, que haviam trilhado caminhos difíceis, mas que nunca haviam perdido a esperança nem a capacidade de se importar com os outros. Ele se sentia grato por ter a oportunidade de compartilhar aquele momento especial com elas, de celebrar sua formatura em meio àquela atmosfera de carinho e reconhecimento. Lucas, meu querido, estamos todos muito orgulhosos de você, disse Dona Maria, com os olhos marejados. Você é um exemplo de superação e perseverança. Nunca desistiu dos seus sonhos, mesmo diante das dificuldades. E agora, veja só, está aqui formado, pronto para conquistar o mundo. Lucas sorriu, emocionado. Eu não teria conseguido sem vocês, respondeu ele, com a voz embargada. Vocês sempre me apoiaram, me incentivaram a seguir em frente, mesmo quando eu estava prestes a desistir. Serei eternamente grato por tudo o que fizeram por mim. Seu José assentiu, com um sorriso no rosto. Nós apenas demos uma pequena ajuda, disse ele. O mérito é todo seu. Você é um jovem brilhante, Lucas, e tem um futuro promissor pela frente. Tenho certeza de que vai alcançar todos os seus objetivos. Dona Joana serviu um prato de arroz, feijão, bife acebolado e salada para Lucas, com um sorriso acolhedor. Coma bem, meu querido, disse ela. Você precisa estar forte para enfrentar os desafios que virão. E lembre-se, estaremos sempre aqui para apoiá-lo, não importa o que aconteça. Enquanto saboreava a comida deliciosa, Lucas ouvia atentamente as histórias e os conselhos de seus amigos e mentores. Eles compartilhavam suas experiências de vida, seus sucessos e fracassos, suas alegrias e tristezas. Ele aprendia com cada palavra, absorvendo a sabedoria e a experiência daqueles que haviam trilhado caminhos semelhantes. Em determinado momento, o diretor da escola, o Sr. Silva, tomou a palavra. Ele elogiou o desempenho acadêmico de Lucas, destacando sua inteligência, sua dedicação e seu comprometimento com os estudos. Mas, acima de tudo, ele ressaltou suas qualidades humanas, sua humildade, sua generosidade e sua capacidade de se importar com os outros. Lucas é um exemplo para todos nós, disse o Sr. Silva. Ele nos ensina que, com esforço, perseverança e fé, podemos superar qualquer obstáculo e alcançar nossos sonhos. Ele é um orgulho para a nossa escola e para toda a comunidade. As palavras do diretor tocaram profundamente o coração de Lucas. Ele se sentia honrado por receber tanto reconhecimento e carinho, mas, ao mesmo tempo, sentia-se humilde, consciente de que sua jornada estava apenas começando e que ainda tinha muito a aprender e a conquistar. Após o jantar, todos se reuniram na sala de estar para conversar e celebrar. Lucas recebeu diversos presentes, livros, canetas, cadernos e outros objetos úteis para sua nova fase. Mas o presente mais valioso, sem dúvida, era o amor e o apoio daquelas pessoas queridas. Enquanto se despedia de seus amigos e mentores, Lucas sentiu uma profunda sensação de gratidão. Ele havia chegado ali sozinho, se sentindo negligenciado pela família, mas agora partia acompanhado, se sentindo acolhido e valorizado. Ele sabia que, não importasse o que acontecesse no futuro, ele nunca estaria sozinho, pois sempre teria o amor e o apoio daquelas pessoas especiais. Na noite que deveria marcar o início de uma nova fase, Lucas não teve sorrisos emoldurados por fotografias, nem abraços quentes, nem vozes familiares o chamando pelo nome. Estava só, dentro do seu carro velho, o motor desligado e o som abafado da festa ao longe, como um mundo do qual ele não fazia parte. A beca jogada no banco de trás, o diploma no colo e um hambúrguer quase frio nas mãos. Mandou convites, sim, para um pai distante, uma mãe ausente e um irmão ocupado demais para lembrar. Nenhuma resposta, nenhuma presença. E então, um som inesperado, 3 batidas suaves no vidro. Do outro lado, o diretor da escola, ainda com o traje da cerimônia, com um olhar que não julgava, só
havia. Pediu para entrar. Entrou. E entre silêncios e palavras medidas, revelou que sabia. Sabia do cansaço escondido atrás das notas altas, das noites em claro revezando entre turnos e provas, das vezes em que Lucas quase desistiu. Mas ele não estava sozinho. Nunca esteve completamente. Vieram à tona os gestos de Dona Helena, seu José, Dona Maria e Dona Joana. O diretor, Sr. Silva, pigarreou suavemente, quebrando o silêncio que pairava no ar. Lucas, disse ele com a voz calma e ponderada, sei que esta noite não saiu como você esperava, mas há pessoas que se importam com você mais do que imagina. Ele fez um gesto em direção à escola. Estamos esperando por você. Um jantar simples, nada formal, apenas uma celebração entre amigos. Lucas hesitou por um momento. A ideia de voltar para aquele ambiente, mesmo que com pessoas que se importavam, ainda o assustava um pouco. A ausência da família pesava, a solidão ainda o rondava, mas o olhar do diretor, sincero e acolhedor, o convenceu. Ligou o carro, seguindo o Sr. Silva até o refeitório. Ao entrar, Lucas foi recebido com sorrisos e aplausos. Professores, funcionários, até mesmo o pessoal do refeitório que sempre o ajudava com um prato extra quando a grana estava curta, todos estavam ali. A professora de matemática, Dona Clara, acenou com um sorriso. O técnico de informática, Sr. Roberto, fez um sinal de positivo. O refeitório estava decorado de forma simples, mas aconchegante, com balões coloridos e uma faixa improvisada de "Parabéns, Lucas". O jantar foi exatamente como o diretor havia prometido. Simples, mas repleto de risadas e conversas verdadeiras. Lucas se sentou à mesa com Dona Clara, Sr. Roberto e alguns funcionários do refeitório. Eles compartilharam histórias, piadas e lembranças dos tempos de escola. Lucas se sentiu à vontade, como se estivesse em casa. Dona Clara relembrou as dificuldades que Lucas enfrentou para conciliar os estudos com o trabalho. Lembro de quantas vezes você chegou atrasado na minha aula, exausto, mas nunca deixou de fazer os exercícios e tirar boas notas, disse ela com um sorriso orgulhoso. Sr. Roberto elogiou a inteligência e a dedicação de Lucas. Você sempre foi um aluno brilhante, Lucas, disse ele, e tenho certeza de que vai ter muito sucesso na sua vida profissional. Lucas ouviu atentamente as palavras de seus amigos e mentores, sentindo-se grato por todo o apoio que havia recebido ao longo dos anos. Ele percebeu que a família mais valiosa nem sempre está no sangue, mas na presença silenciosa de quem nunca nos deixou cair. Naquela noite, Lucas entendeu que tudo havia começado com a coragem do diretor em bater na sua janela. Aquele gesto simples, mas significativo, havia mudado tudo. Ele não estava mais sozinho. Ele tinha uma família escolhida.